Alô, nossos amigos do DIP Direito Público no YouTube. Hoje, dando sequência ao que eu falei para vocês no vídeo anterior sobre processo administrativo, eu quero falar sobre a demissão do servidor público e a revisão dessa decisão administrativa pelo Poder Judiciário. É possível, pode ser modificada a decisão administrativa ou ela é definitiva? Então esse é o assunto de hoje que nós vamos tratar nesse vídeo. Nós sabemos que para que haja a demissão do servidor público, que é uma das sanções aplicadas ou uma das penalidades disciplinares aplicadas para aquele servidor que pratica alguma infração disciplinar no serviço público. Então, ele cometendo uma infração e ela sendo de natureza grave ou gravíssima, ela pode chegar à pena de demissão. Nós sabemos que existem outras penalidades, como, por exemplo, a advertência, a suspensão, que são penas mais brandas, onde elas são aplicadas e o servidor continua trabalhando no serviço público, depois de advertido ou depois de cumprida a suspensão que for a ele aplicada. Para que haja a aplicação de qualquer uma dessas penalidades, há necessidade que se tenha um processo administrativo instaurado pela administração pública para que o servidor possa ser submetido ao devido processo legal. Ou seja, para que o servidor possa exercer na sua amplitude o seu direito de defesa, que é uma previsão constitucional prevista no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. E para que haja a aplicação de uma advertência, aplicação de uma suspensão ou demissão do servidor público, há necessidade que a aplicação desta penalidade ou destas penalidades estejam em consonância com o que prevê a sua lei municipal. Se você não tem a sua lei municipal que trata deste assunto, mas a maioria dos municípios tem no seu estatuto, você pode aplicar, por analogia, o Estatuto Federal, aplicado aos servidores públicos da União, que é a Lei 8.112 de 1990, mas a maioria dos municípios tem. Então há necessidade que a aplicação da pena não contrarie o que tem previsto nesse sentido, previsão nesse sentido, na legislação municipal. Então, concluído um processo administrativo, suponhamos que aplicou-se aí uma pena de demissão ao servidor público. A pergunta do vídeo de hoje é o seguinte: pode o judiciário modificar essa decisão? É possível? Em que situações? Nós podemos dizer que sim. A decisão administrativa, ela é final no campo administrativo. Ali não se discute mais, já encerrou todos os recursos, a decisão foi mantida e esse assunto só pode ser levado para o judiciário. Ninguém pode tirar esse direito do acusado, do servidor, de discutir essa questão no judiciário. Essa também é uma previsão constitucional, prevista no mesmo artigo 5º que eu já disse para vocês, que trata das garantias individuais dos indivíduos, cidadãos, prevista no artigo 35 do artigo 5º, que diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então está na Constituição, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Quer dizer o seguinte: eu não posso ter na minha legislação um dispositivo no meu estatuto dizendo o seguinte: concluída ou proferida a decisão administrativa e ela não cabe mais recurso, eu não posso mais ir para o judiciário discutir essa questão. Se eu colocar isso na minha legislação municipal, eu posso dizer que esta regra é uma regra inconstitucional, porque contraria o artigo 35, o inciso 35 do artigo 5º da Lei Maior, que é a nossa Constituição Federal, que diz, eu vou repetir: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.
Então, se eu entendo que eu fui lesado por aquela decisão administrativa, eu posso levar a discussão para o judiciário e essa decisão vai ser examinada e revista, é possível. Mas a primeira coisa que nós devemos ter em mente, ou você que é servidor público, é o seguinte: se você vai ou está sendo submetido a um processo administrativo por uma suposta prática de uma infração disciplinar que está sendo a você atribuída essa prática, primeira coisa, primeiro conselho, contrate um advogado especializado ou que seja desta área, que entenda de processo administrativo para fazer a sua defesa. Não deixe que esse processo transcorra sem que se faça uma defesa boa, uma defesa que justifique todos os seus argumentos, para que depois você possa discutir, caso queira, e se for possível, esta decisão no judiciário, se ela lhe for desfavorável. Então muita gente diz, vou deixar, depois eu discuto no judiciário. Não, tem que haver uma boa defesa por um bom profissional da área de direito nesse processo administrativo, para que você possa, caso queira, discutir perante o judiciário. Mas o que o judiciário pode fazer em relação à decisão administrativa que aplicou uma pena de demissão ao servidor ou outra pena de advertência ou de suspensão? O judiciário não vai entrar no mérito administrativo dessa decisão, senão ele estaria adentrando em seara que não lhe compete. O ente, o gestor público, tem legitimidade, tem que ser respeitada a sua decisão se ela está proferida de acordo com a lei. Então, a questão de mérito, o judiciário não pode analisar. O que o judiciário pode fazer, então, para modificar essa decisão? Quando nós vamos discutir questões que estão ligadas às formalidades do processo. Nós só podemos, no caso, eu disse que não pode adentrar no mérito, só numa situação que eu posso, às vezes, adentrar na situação de fundo, de mérito. Quando inexiste justa causa para aquele procedimento. Não era possível ter instaurado esse processo por falta de justa causa. Ou seja, é uma coisa totalmente absurda que nem se enquadra na legislação municipal. Nesse caso, aí sim, o judiciário vai adentrar no mérito. Peraí, isso aí está totalmente fora, vamos cassar essa decisão. Fora disso, se a decisão atende os requisitos legais, o mérito não pode ser examinado pelo Poder Judiciário. O Judiciário vai analisar as questões formais do procedimento, ou seja, se houve o devido processo legal para aplicação da penalidade, se instaurou-se o processo administrativo e se instaurou-se de acordo com a lei, de acordo com a legislação municipal, se foi criada uma comissão processante para acompanhar esse processo, se ela foi conduzida pela sua maioria por servidores efetivos, se o seu presidente foi nomeado ou designado para ser o presidente, mas sendo ele um servidor efetivo de carreira, não pode ser cargo comissionado, que senão pode levar à nulidade do procedimento. E se houve o direito de defesa por parte do acusado, eu concedi a ele o direito de defesa no processo administrativo, concedi, então está atendido esse requisito. Ele quis ouvir testemunha, ele quis juntar documentos, eu, como membro da comissão, deferi, pôde ser feito isto, então eu atendi a questão da legítima defesa, tá certo? Muito bem. O fato atribuído ao servidor se enquadra como uma das infrações disciplinares prevista na minha legislação, no Estatuto do Servidor, se enquadra. Então, está tudo bem, posso instaurar o procedimento. A penalidade aplicada está correta? É de suspensão mesmo ou é de demissão? Não, está correta. Então, eu posso concluir e aplicar este procedimento. Tá certo? Muito bem. Eu trouxe para vocês, para a gente examinar essa questão, uma recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde foi analisada todas essas questões que eu estou dizendo para vocês, e é uma decisão recente, é uma decisão agora do dia 21 de setembro de 2022,
que foi publicada, o julgamento foi dia 15 de setembro de 2022, a decisão foi publicada no dia 21. Teve como relator o desembargador Leite Praça. Então a ementa da decisão ficou assim: ementa, apelação civil, mandado de segurança, servidor público, processo administrativo disciplinar, excesso de prazo, prejuízo não demonstrado, ausência de nulidade, violação ao devido processo legal, ausência. Então, nesse caso, houve um mandado de segurança por parte do servidor que se insurgiu contra alguma coisa que aconteceu de forma irregular no processo, e o tribunal examinou tudo e disse: não, está tudo correto. Alegou-se aqui, por exemplo, que foi extrapolado o prazo para concluir o processo administrativo. Normalmente se tem o prazo aí de 60 dias para terminar um processo administrativo, que a legislação prevê, e extrapolou, por exemplo, para 90 dias. Estão alegando uma nulidade por isso. O tribunal entende que esse excesso de prazo, a ultrapassagem desse prazo, desde que não acarreta prejuízo na defesa do acusado, ele não pode ser considerado como um ato irregular ou ilegal para que leve à nulidade o processo, tá certo? Teve o devido processo legal, então tudo bem. Aí, continuando aqui sobre a ementa. Penalidade de demissão, princípio da razoabilidade e proporcionalidade, observância. Então, quer dizer, a penalidade de demissão foi aplicada de forma correta. Aí aqui houve um pedido aqui, quis adentrar para pedir, para analisar o mérito, o que o tribunal entendeu. Análise do mérito administrativo, impossibilidade, tá certo? Aí vem aqui o histórico complementando a ementa, dizendo o seguinte: a Lei Federal número 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandato de Segurança, prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas não amparados por habeas corpus ou habeas data. O artigo 5º, inciso 55, que eu acabei de falar para vocês, da Constituição Federal, garante aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A não observância do prazo na conclusão do processo administrativo disciplinar, por si só, não acarreta a sua nulidade, caso não fique comprovado prejuízo para a defesa, é o que eu expliquei para vocês. O processo administrativo instaurado em desfavor do servidor observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não havendo por consequência nulidade. Caracterizada infração disciplinar praticada pelo servidor público, deve a autoridade competente, no caso o prefeito, ou o secretário municipal, ou o presidente da Câmara, aplicar a pena cabível, considerando, para tanto, a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. A aplicação de sanções, ainda que no âmbito administrativo, deve pautar pelos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou seja, a fixação da pena deve ater-se às circunstâncias objetivas do fato e subjetivas do infrator. O controle jurisdicional sobre a seara administrativa é admissível excepcionalmente e apenas para apreciar aspectos relacionados à legalidade do ato, sem adentrar no mérito administrativo propriamente dito, eis que decidido pela autoridade competente no âmbito de suas atribuições. Não havendo ilegalidade no processo e na respectiva decisão administrativa que aplicou a penalidade, descabida qualquer revisão da decisão. Esta é a decisão proferida neste processo, que eu vou deixar um número para vocês aqui, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, numa apelação cível que recebeu o seguinte número do processo: 1.0000.40, 21.094.514-3/002.
Se você quer analisar ou se aprofundar melhor nessa decisão, basta você ler a íntegra deste acórdão que foi proferido pelo Tribunal de Justiça, que dá uma ideia de tudo aquilo que eu estou falando no vídeo de hoje. Então, concluindo e encerrando o nosso vídeo, eu quero dizer para vocês o seguinte: é possível sim fazer a revisão de uma decisão administrativa, só podendo analisar o mérito no caso de uma aberração jurídica, ou seja, foi instaurado por política, por vingança, sem nenhum motivo que levasse a essa instauração, contrariando a legislação municipal, sem justa causa. Fora disso, se está dentro da legalidade, não pode o judiciário analisar o mérito, a não ser por questões formais, como, por exemplo, na formação da comissão processante, se não tiver ilegalidade, na ausência de ampla defesa, eu posso anular o processo para mandar repetir todos os atos, para que o acusado possa exercer de forma ampla o seu direito de defesa, e outras situações que envolvam a questão formal do processo. Então, esta é a matéria que eu trago para você hoje, você que é servidor público, você que é meu colega advogado, que atua nesta área, para que nós possamos relembrar esta questão, porque eu tenho a certeza que todos os meus colegas já sabem disso, para que nós possamos nos atualizar. Então, fico com esse vídeo de hoje, onde eu tratei para vocês sobre decisão administrativa de demissão do servidor público, revisão pelo judiciário, possibilidade em determinadas situações. Quero agradecer você que me assistiu até agora este vídeo, você que está chegando agora. Peço que você se inscreva, vai aí na telinha, dê seu joinha aí. Com isso você vai ajudar o nosso vídeo, o nosso canal a ser forte, a crescer a cada dia mais. Eu peço para vocês, não custa nada, vai aí, aperta aí, deixa o seu joinha para que o nosso vídeo possa ir também para outras pessoas que às vezes não conhecem o canal e que possa a ele se integrar juntamente com vocês para que nós possamos crescer a cada dia mais. Espero vocês no meu próximo vídeo, onde trarei outros assuntos importantes ligados ao direito público. Até a próxima, se Deus quiser.